Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vai todo mundo? Eu sou a professora Marta, estou aqui para trabalhar junto com vocês nessa nova jornada que vocês escolheram para a vida de vocês. Eu estou muito feliz por fazer parte dela. Então, nós estamos aqui para aprender uns com os outros, né? Então, eu sou formada em turismo e hotelaria, também sou professora de inglês formada, né? Sou licenciada em letras em inglês, dou aula no município também e também, né, tive muito tempo com experiência na hospitalidade, né? Turismo e hotelaria nessa área, em vários departamentos, né? No sentido hotel, agência de turismo, é, como é que se diz? A guia de viagem, enfim, tentando lembrar aqui tudo que eu já fiz nessa área de turismo e hotelaria, né? Vários segmentos. Então, eu trabalhei praticamente, eu acredito que em todos os segmentos dentro do turismo e da hotelaria, né? Cozinha, né? Já fui chefe de cozinha, recepcionista, guia de turismo, agente de viagem, restaurante, gerente de restaurante, enfim, tive várias funções dentro de um restaurante. Então, eu tenho um pouquinho aqui para a gente compartilhar, né? E gostaria também de aprender com vocês. Então, nesse primeiro momento, eu queria conhecer vocês, né? Quero conhecer cada um de vocês, por que que vocês estão aqui, lógico, né? Que querem o curso, né? Nessa área, mas o que que motivou, né? Vocês a fazerem esse curso, que levou vocês, qual que é o interesse, os planos de vocês para, né, tá entrando nessa área, se vocês já trabalham nessa área, se querem só, né, o curso, o certificado. E aqui eu estou pronta para compartilhar, aprender com vocês, né, o que a gente tem para compartilhar juntos. Então, vamos lá? Qual que é o seu nome? Ah, muito bem. Então, pessoal, agora feita a apresentação de todos vocês, né? E a minha com vocês, aqui o que que aconteceu? A gente fez uma troca, né? Uma experiência. A título da nossa aula, o que que estamos falando, né? O conteúdo da nossa aula, o título do que vamos trabalhar aqui nesse momento seria a experiência do hóspede, desde o check-in até o check-out, né? Nesse curso de hospitalidade. Então, o que está acontecendo aqui nesse exato momento? Nós estamos fazendo um check-in, né? Eu fiz aqui um check-in. Eu cheguei na sala de aula, vocês já se encontravam todos aqui. Eu cheguei, me apresentei, vocês se apresentaram para mim também. Então a gente fez uma troca de experiências e isso se deu um check-in, né? Não, lógico que não é exatamente como na recepção, mas, né, a minha entrada aqui, esse conhecimento e essa troca de experiência é um check-in que a gente fez. Então, o que que é o check-in? O check-in é a entrada do hóspede, né, no hotel. Quando ele chega no hotel, qual que é o local? Qual que é a porta de entrada? A recepção. Então, primeiro ele vai lá na recepção, é atendido pelo recepcionista, ou o recepcionista, ou a recepcionista que está lá, e ele vai fazer esse check-in desse hóspede, quer dizer, ele vai dar entrada nesse hóspede, nesse estabelecimento, né? Então, o que que vai acontecer? Ele vai checar se esse hóspede tem essa reserva, que ele chegou dizendo que tem essa reserva, vai checar a documentação desse hóspede, vai, dar uma ficha para esse hóspede preencher, né, para guardar posteriormente, com informações básicas sobre o hóspede, que é um procedimento padrão que tem em todos os hotéis, né? Esse recepcionista vai passar informações para esse hóspede sobre o hotel, sobre as dependências do hotel, sobre horários, sobre normas, né? Sobre, de forma geral, o que que acontece nesse estabelecimento, nesse primeiro contato. Então, feito isso, entrega-se as chaves, né, do apartamento para onde esse hóspede vai ficar durante os dias que estiver nesse hotel.
chave ou cartão magnético, né? Que a gente costuma falar chave de forma geral, tudo, né? Que chave, chave mesmo, quase hotéis, quase não tem mais hotéis usando. Mas é o cartão magnético mesmo para, né, inserir na porta, abrir ali naquele momento, que é uma coisa também que, quando ele desmagnetiza, tem que ir na recepção para recepcionista colocar a carga ali novamente de novo. Então, esse primeiro momento do check-in são passadas várias informações para esse hóspede, inclusive essa do cartão, que é, por exemplo, você não pode colocar o cartão próximo a celular, coisas magnéticas que ele pode descarregar e vai ter dificuldade para abrir essa porta depois. Então, o check-in é isso. Você vai dar entrada no hóspede, né? Confirmando ali aquela reserva que ele tem, a gente pega a documentação dele, você vai dar entrada nele, você vai passar as informações úteis, né, necessárias para que ele, né, tenha ali um momento de experiências boa, né, enquanto estiver hospedado nesse estabelecimento, o mais confortável possível em todos os sentidos, né? Então, informação é muito, muito importante mesmo, né? A comunicação é muito importante nesse momento, porque às vezes a gente faz o preparo dos kits, das chaves, né, para entregar para ele. Dentro do kit tem todas as informações. Informações do quarto, de ar-condicionado, de controle de televisão, de banheiro, de café da manhã, de piscinas, outras dependências que pode ter no hotel. Mas muitas pessoas elas não costumam ler os vouchers, os kits que é feito ali para eles. Então é importante que a gente passe essa informação ali para esse hóspede, né? É muito importante uma comunicação que haja ali naquele momento com ele, para ele, né, ter esse entendimento. Então, o que que acontece? Nesse primeiro momento, quem vem com a reserva, que é o normal, né, a pessoa já chegar, ter uma reserva, é feito todo esse procedimento. Antes disso, a gente prepara, né? A gente se prepara, principalmente quando tem grupos grandes. A gente prepara, vai entrar um grupo de 50 pessoas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer os kits dessas chaves, deixar todos preparados, todos magnetizados, todos os quartos para eu agilizar aquele processo ali da entrada desse hóspede, para não deixar aquele hóspede ali numa fila esperando, né? Porque muitos começam já vêm de uma viagem muitas vezes longa, cansado, irritado, e essa demora, essa espera ali na recepção, pode ser um ponto negativo, né? Para ele falar do hotel depois, de alguma forma. Então a gente precisa estar agilizando esse processo. Então é feito isso, né? Todo esse procedimento antes de chaves magnetizadas, kit preparado, nome de hóspede principal no cartão ali, no kit, para identificar quem é o responsável da reserva. Normalmente é sempre o responsável da reserva que coloca o nome ali, principal. E aí, quando chega esses hóspedes para dar entrada, você só confere, né, a documentação, todos estão ali para a gente poder dar entrada neles, liberar eles o quanto antes, o mais rápido possível, que isso é importante, essa liberação deles o mais rápido possível, para eles, né, já ir para suas dependências e se sentir o mais confortável possível, poder descansar e dar continuidade à sua estadia, né? Então, basicamente é isso. Então, o que que eu falei aqui, né? Compreender a experiência do hóspede é essencial do treinamento da hospitalidade e do turismo, né? Hospitalidade envolve o bom serviço, procedimentos operacionais e padronizados. A jornada do hóspede começa antes do check-in e continua até o check-out. Quer dizer o quê? Que ele, né, antes mesmo do check-in, ele tem todo um processo de pesquisa, né, na internet, marketing, propagandas, sites que ele entra para ele buscar ó, aquele hotel, escolher aquele hotel onde ele vai ficar. Então a jornada dele já ó, começou antes dele chegar ali na entrada, né? Por isso que é importante ter essa agilidade ali na hora da entrada dele, da chegada dele, para que ele, né, seja o mais acolhido possível, o mais rápido possível, e ele ser liberado para sua habitação para descansar ou para ir fazer o que ele tem que fazer,
Porque a gente tem que parar para pensar que existe vários tipos de hospedagem, né? Pode ser por lazer, pode ser a negócio, às vezes ele chega em cima da hora, tem uma reunião marcada, já tem que sair, tem algum compromisso que tem que ir. Então, o procedimento precisa ser feito rápido, cordial, profissional, né? Então, é um procedimento importantíssimo, né? Como se diz, é o cartão postal do hotel, é a recepção, né? Então, isso precisa ser muito bem feito, bem padronizado. Então, cada etapa ela influencia, né, a satisfação e a imagem do hotel, né? Cada etapa desse procedimento que acontece desde o check-in até o check-out, é uma etapa, várias coisas acontecem, né, para o bem-estar desse hóspede durante o tempo que estiver lá. Aqui, que falando lá, voltando um pouquinho, né, algumas coisas como a experiência do hóspede, onde que ela começa, né, da pré-estadia, que começa lá no contato dele online, nos sites, no marketing, na reserva, o que eu falei já, é a comunicação da pré-estadia, cria expectativa, ou seja, esse hóspede ele cria toda uma expectativa no momento que ele entra no site, né, ali que ele procura aquele hotel, que ele acha aquele hotel, ele cria uma expectativa daquele local, do jeito que pode ser, de como que pode ser o quarto, como pode ser a comida, o café da manhã, ou qualquer outro serviço que tenha nesse hotel. Então, ele gera uma expectativa. Então, é importante esse atendimento ser bom para que essa expectativa dele fique positiva, né? Então, a gente quer manter uma expectativa positiva desse hóspede, essa experiência que ele vai ter com a gente seja positiva, né? É, informações úteis, né? Eu já falei aqui que é importante a gente passar para ele durante o momento, às vezes nem ali no primeiro check-in, mas porque o contato da gente com esse hóspede, ele continua durante toda a estadia, que ele vem o tempo todo na recepção buscar alguma informação, querer saber alguma coisa, então é importante a gente ter informações úteis, né, de transporte, atrações, locais, que a gente precisa passar para ele, que ele quer, porque com a indicação do local onde ele está, que ele já está ali hospedado, ele tem mais uma confiança, né? Do que ele sair lá na rua procurando uma coisa e outra, ou ir pelo um aplicativo. Então, se você puder passar essa experiência ali para ele, essas informações para ele, ele vai se sentir mais confiante e mais seguro de ir, né, naquele local, visitar aquele restaurante, visitar aquele clube, enfim, ir para aquele passeio que alguém já deu uma recomendação sobre aquele local. Personalização e antecipação, né, das necessidades dos hóspedes. É o que eu acabei de falar, né? Você está meio que preparado para saber o que que o hóspede quer, o que que ele precisa, né? Normalmente ele vem com uma certa frequência na recepção, perguntar várias coisas diferentes, então a gente precisa estar preparado para atendê-lo da melhor maneira possível. É sua necessidade, né, de todas as informações que a gente tiver do ambiente, da cidade, tudo que for útil é importante passar para esse hóspede. Aqui, o check-in, né? O primeiro contato, foi o que eu já falei ali, inicial. Só vou dar uma lida aqui para a gente é, refrisar aqui que eu já li lá no início, que eu já falei no início, no caso. Então, procedimento inicial da acomodação, na recepção, que é o check-in, né? A recepcionista confirma a reserva, solicita a identificação, né? O registro de hóspedes, seguindo as regras do hotel, que é aquelas fichas, as normas, passando normas para eles, as regras que tem o hotel. É, informações essenciais, que eu já falei também. Hora do check-out, que é importante a gente passar para eles o horário, né, do check-out, que às vezes cada estabelecimento tem um horário diferente, é importante eles saberem disso. Horário de café da manhã, também já falei, as regras internas, serviços disponíveis, localização das áreas comuns do hotel, dentro do hotel, né? As áreas que eles precisam a ter acesso. Essas informações importantes do check-in, que eu já falei aqui.
né? Então, como eu falei, o check-in deve ser rápido, cordial e organizado, né? Cria a primeira impressão do convidado, né? Então, criar uma primeira impressão ali é importante você estar positivo naquela criação daquele primeiro contato com o hóspede, né? Demonstrar o seu profissionalismo e a sua eficiência também, é muito importante para ter uma positividade ali do seu empreendimento, do hotel, né, da sua pousada, para aquele hóspede levar aquela experiência para ele, né? Como eu falei lá no início, ele cria uma expectativa desde a hora que ele sai, né, da hora que ele começa a buscar no site esse empreendimento, então até a hora dele ir embora, ele tem que ter né, um- uma estadia positiva, uma experiência positiva ali para que esse hóspede fique satisfeito. Ah, aqui nós estamos falando da estadia, qualidade dos serviços, né? O hóspede aproveita todos os serviços do hotel, durante a sua estadia. Governança garante a limpeza, a organização, manutenção dos cômodos, a área de alimentação e bebidas, garante a qualidade de higiene de apresentação. A manutenção e a recepção trabalham juntos para atender às necessidades. Aqui eu coloquei a recepção e a manutenção, mas é um serviço em equipe. Se não existir equipe, não funciona, né? Então precisa ter, né, comunicação entre governança, entre manutenção, alimentos e bebida, recepção, todas as áreas que existir dentro do hotel, todas as áreas comuns precisam ter essa comunicação para o bom funcionamento de tudo, né? Do café da manhã, da hospedagem, do quarto, do atendimento na recepção. A recepção é o cartão postal, né, do hotel. Então, esse primeiro atendimento é, como se diz, principal, mas envolve todos esses outros departamentos que precisam também estar do mesmo jeito, né, em comunicação com uns com os outros, para que esse hóspede saia bem positivo desse estabelecimento. É, princípio de hospitalidade, que foi o que eu falei lá no início também: cordialidade, empatia, eficiência, comunicação clara, né? Uma comunicação muito clara é importantíssima. Profissionalismo, né? A gente manter o profissionalismo. Esses fatores influenciam a satisfação e a lealdade, né, do hóspede. Então, a gente precisa ter isso funcionando muito bem, porque isso tudo influencia nessa volta ou não volta desse hóspede nesse, né, estabelecimento. É importante a gente saber lidar com isso. Vamos ver aqui qual que é a próxima. Ah, algumas anotações que eu já falei aqui. Aqui embaixo, deixa eu ver. Ah, a gente tem, eu fiz uma quiz aqui embaixo, né? Quiz que vocês vão responder, né? Logo após eu finalizar essa parte aqui, vocês vão responder esse quiz a respeito desse assunto que a gente tratou. Então, o que que eu queria dizer para vocês? Esse assunto, ele é mais extenso, né? Tem muita coisa para a gente aprender. Então, nesse primeiro momento, a gente está, né, passando uma visão mais leve, né, do que é o check-in, do que é o check-out. Então, como eu falei, o check-in é a entrada do hóspede, né, no hotel. Naquele momento, aquele primeiro acolhimento ali, dele entrar no hotel. E o check-out é a saída dele, né, que as informações do check-out normalmente é você falar o horário, às vezes o dia, porque tem hóspede que esquece, né, o dia que tem que ir embora. E o horário, né, que ele tem que ir, normalmente fazer algum serviço de despertar para esse hóspede, né, ou durante a estadia, porque acontece muito em hotéis de negócios, que o hóspede vai a trabalho, ele exige, né, um serviço de despertar, ou talvez no dia de ir embora também, com medo de perder o avião, enfim, o carro. Então é importante, né, que a gente tenha esse acolhimento, que a gente saiba atender esse hóspede da melhor maneira possível, para que ele se sinta bem acolhido, para que ele tenha essa experiência,
Porque viajar é muito bom, mas é cansativo, né? É cansativo também. Então, já basta essa carga né? Dessas viagens, do cansaço ali. Então, a gente precisa fazer a nossa parte como profissional nesse atendimento. Pessoal, então, agora vamos falar do check-out, né? O check-out é o que está acontecendo agora. A gente está finalizando, né, a nossa aula, a minha estadia aqui com vocês nesse momento, nessa noite. Então, nós fizemos o check-out. Lá na entrada, a gente fez toda aquela dinâmica do check-in e agora a gente está fazendo o check-out até a próxima aula, né? Então, a gente vai continuar aqui, né, trabalhando juntos, que eu espero né, que seja assim que eu receba um ponto positivo de vocês dessa primeira aula, né? Né, que a gente faça esse check-out da melhor maneira possível e a gente se encontre na próxima aula. Ah, Fico muito contente e estou, como eu falei para vocês lá no início, eu espero que eu possa contribuir, né, que a gente possa dividir, compartilhar informações e eu possa contribuir com o crescimento pessoal de vocês e vocês também com o meu, tá, gente? Então, eu espero encontrar vocês na próxima aula. Até mais.